A Rússia, o Irã e a China fizeram dois movimentos críticos que mudariam todo o equilíbrio de poder em seu momento mais vulnerável. Os Estados Unidos colocaram o Estreito de Hormuz sob um bloqueio completo. A receita de petróleo do Irã foi cortada, seus portos foram fechados e, em seu momento mais vulnerável, procurou seu aliado. No entanto, o que a Rússia fez não foi a grande assistência que o Irã esperava. Pelo contrário, foi uma traição silenciosa. Putin afastou-se silenciosamente da mesa, retirou-se da região e começou a vender o mercado do Irã. Moscou primeiro retirou silenciosamente seu pessoal das instalações nucleares do Irã. Depois Putin subiu ao palco e proferiu uma única frase. Mas essa frase foi projetada para privar o Irã de seu ativo mais valioso. A China entendeu, mas estava impotente. Washington entendeu, mas estava satisfeito com a situação. Até Teherã percebeu, mas não pôde retaliar porque um jogo unilateral havia sido jogado na mesa. A negociação já tinha terminado. E a parte mais dolorosa? O Irã preparou essa traição com suas próprias mãos, porque isso não foi um erro de julgamento de um aliado, foi uma armadilha que havia sido preparada por anos. Para entender que isso não foi uma armadilha ou traição comum, é preciso primeiro saber o que aconteceu em Bushehr. A Rússia retirou seu pessoal da única usina nuclear do Irã. Quando a guerra começou, quase 700 especialistas russos estavam trabalhando em Bushehr. Foram eles que construíram a instalação, operaram-na e planejaram seu futuro. Esta usina era o símbolo mais tangível da parceria estratégica entre Moscou e Teherã. Mas tudo mudou no dia em que os ataques dos Estados Unidos e de Israel começaram. Primeiro, o pessoal não essencial foi enviado embora. Foi chamado de partida voluntária. Depois, em grupos espaçados por alguns dias, o processo continuou, centenas de pessoas ao longo de março. O presidente da Rosatom, Likachev, ofereceu uma justificativa diferente a cada vez, mas a realidade subjacente permanecia a mesma. A Rússia estava abandonando o Irã. O detalhe mais impressionante é este. A Rússia realizou esta evacuação via Armênia e solicitou diretamente permissão de Washington e Israel para abrir este corredor. Recebeu permissão. Assim, Moscou apertou a mão do seu inimigo ao se retirar do Irã. Deixou seu aliado sob ataque e saiu pela porta com a aprovação do agressor. E ao informar Putin, Likachev usou uma única frase, que parecia comum, mas resumiu tudo. Ele disse: os acontecimentos estão se desenrolando de acordo com o pior cenário. A Rússia sabe que o Irã pode ser atacado. A solução não é defender seu aliado, é evacuar seu pessoal. Esta evacuação não foi uma medida de segurança, foi um sinal. E Teherã recebeu esse sinal primeiro, depois Pequim, depois Washington. Há uma realidade aqui que a maioria dos relatórios e notícias ignora. Sem a Rússia, a usina de Bushehr não está apenas enfrentando uma escassez de pessoal, está efetivamente paralisada. A Rússia construiu a usina. O design do reator é russo. Os sistemas de controle são russos. As peças sobressalentes vêm da Rússia. As barras de combustível são produzidas na Rússia. A construção de novas unidades estava em andamento com engenheiros russos. Em resumo, o Irã não tem a capacidade técnica para operar esta planta por conta própria, e a Rússia sabia disso. Ambos os lados sabiam disso. Atualmente, há 72 toneladas de combustível nuclear e 210 toneladas de combustível gasto na usina. Gerenciar isso requer especialistas, manutenção e supervisão constante. As 20 pessoas restantes não conseguem lidar com esse fardo. Desde o momento em que a Rússia se retirou, o programa nuclear do Irã não ficou apenas indefeso contra bombardeios, mas também ficou tecnicamente à deriva. Likachev tem outra declaração escrita em linguagem diplomática, mas com um significado subjacente claro. O pessoal pode voltar se necessário, ele disse. A tradução é esta. A Rússia voltará, mas apenas se o Irã vencer a guerra, chegar a um acordo com os Estados Unidos e as condições forem seguras. Se a guerra for perdida, Moscou não virá. Se houver risco, Moscou espera. Isso não é uma aliança, é uma observação oportunista, e Teherã sabe disso agora. A evacuação de Bushehr foi um sinal, mas a verdadeira ação ocorreu 48 horas depois. Quando os Estados Unidos lançaram um bloqueio total no Estreito de Hormuz, uma grande parte das exportações de petróleo do Irã foi interrompida em poucas horas, e a esmagadora maioria desse petróleo, mais de 90%, estava destinada à China. Então, Pequim de repente perdeu um dos seus maiores fornecedores de energia. Os petroleiros voltaram no meio do caminho. As refinarias entraram em alerta máximo. As reservas estratégicas da China estavam diminuindo, e nesse exato momento, Putin entrou em cena. Ele proferiu uma única frase, uma frase diplomática, medida, aparentemente inocente. Se a China não conseguir encontrar petróleo, a Rússia atenderá todas as suas necessidades energéticas.
Na superfície, isso parece uma oferta de ajuda. Na realidade, carrega 3 mensagens distintas, cada uma direcionada a um alvo diferente. A mensagem para o Irã é: estou tomando seu mercado. A mensagem para a China é: você não precisa do Irã. Estou aqui. A mensagem para os Estados Unidos é a mais crítica. Não vou sabotar seu bloqueio. Pelo contrário, vou aproveitar dele. Este não é o comportamento de um aliado. É o comportamento de alguém que se aproxima de um navio afundando e recolhe sua carga peça por peça. Putin não está defendendo o Irã porque não quer que o Irã sobreviva. Quanto mais o Irã perde, mais a Rússia ganha. Quanto mais o Irã é encurralado, maior se torna a influência de Moscou sobre a China. E Pequim não sabe disso? Sabe, mas não tem escolha. Precisa de energia. A rota do Irã está fechada. A Rússia está à porta. Pequim entende o jogo de Putin e engole. Neste momento, tudo depende da próxima hora. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã expira no dia 22 de abril. Se nenhum acordo for alcançado e as negociações em Islamabad tiverem colapsado, o bloqueio se tornará permanente. E esse cronograma funciona a favor de Moscou a cada dia. A cada dia que o Estreito de Hormuz permanece fechado, a receita de petróleo do Irã se aproxima de zero. A cada dia, a China se torna mais dependente do petróleo russo em vez do petróleo iraniano barato. A cada dia, o Irã perde permanentemente sua participação no mercado chinês, porque uma vez que cede sua posição para a Rússia, recuperá-la se torna difícil. E a cada dia, Putin se fortalece na mesa de negociações, o Irã se torna mais impotente e a China se torna mais dependente. O objetivo da Rússia nos últimos 15 dias é claro: a continuação do bloqueio, o colapso do cessar-fogo, a ausência de um acordo. Porque se um acordo for alcançado, o Estreito de Hormuz será aberto, o petróleo iraniano começará a fluir para a China e a janela de oportunidade da Rússia se fechará. É por isso que Moscou não está usando um veto firme na ONU. É por isso que não está enviando navios de guerra para o Estreito de Hormuz. É por isso que não está se opondo ao bloqueio de Trump. A Rússia não está mediando porque a mediação acabaria com a crise. A Rússia não quer que a crise termine. Ela se alimenta da crise. O cálculo de Putin é este: quanto mais fraco o Irã se torna, mais dominante a Rússia se torna no mercado chinês. Quanto mais encurralado o Irã estiver, mais crítica Moscou se torna nas negociações. A crise do Irã é a oportunidade da Rússia, e a China está bem ciente desse cálculo. Pequim vê o jogo de Moscou, mas não tem alternativa. Precisa de petróleo, e a rota iraniana está fechada. A Rússia está explorando essa necessidade ao máximo. Putin não está apenas vendendo petróleo, ele está arrastando a China para uma dependência estratégica. A longo prazo, Pequim também pagará o preço por essa dependência. Por que essa dependência é perigosa? Porque a Rússia pode definir unilateralmente os preços do petróleo, os prazos de entrega e as condições de pagamento. A China costumava comprar petróleo iraniano barato, agora comprará petróleo russo com pouco poder de negociação. Os pagamentos serão feitos em yuan, mas Moscou definirá os termos. Esta é uma fraqueza estratégica significativa para Pequim, e a China está debatendo como gerenciar essa vulnerabilidade a longo prazo. Os cálculos de Putin não se limitam apenas ao petróleo. Se o Irã colapsar, um vácuo surgirá no Oriente Médio, e a Rússia, a China ou a Arábia Saudita preencherão esse vácuo. Moscou está se posicionando como um parceiro alternativo contra o eixo saudita-americano. Está se aproximando dos países do Golfo, tentando manter sua influência na Síria e discutindo acordos de energia com o Iraque. O colapso do Irã é tanto uma ameaça quanto uma oportunidade para Moscou, e Putin está escolhendo a oportunidade. No entanto, outra camada precisa ser adicionada aqui porque esta não é apenas uma história da Rússia traindo o Irã. É também uma história dos Estados Unidos jogando um jogo de xadrez em várias camadas. Quando Washington anunciou o bloqueio de Hormuz, o alvo aparente era o Irã, mas algumas outras coisas aconteceram na mesma semana. A isenção das sanções ao petróleo concedida à Rússia expirou oficialmente. A Suécia, o Reino Unido e a Dinamarca começaram a caçar petroleiros da Frota Sombra. A autoridade para embarcar em navios de petróleo russos na Europa foi ampliada e o Tesouro dos Estados Unidos iniciou um processo de sanções contra aqueles que compram petróleo russo. Em outras palavras, enquanto os Estados Unidos estão estrangulando o Irã, estão simultaneamente reduzindo o espaço de manobra da Rússia. Washington leu o manual de usar e descartar do Irã de Putin e está tomando medidas para limitar os ganhos que Moscou pode obter com a crise.
A Rússia planeja vender energia para a China, mas os Estados Unidos estão preparando sanções que tornarão os termos dessa venda mais difíceis. A Rússia quer assumir o mercado de petróleo do Irã, mas Washington está pressionando compradores de terceiros. Este é um movimento discreto. Não está sendo anunciado ou fazendo manchetes, mas Moscou e Pequim entendem isso muito bem. O plano de Putin para saquear um navio afundando está no radar dos Estados Unidos, e Washington está aumentando o custo desse plano um pouco mais a cada dia. A parte mais dolorosa desta história está nos detalhes de fundo, porque o Irã havia quitado uma dívida enorme com a Rússia durante um período que era exatamente o oposto, quando Moscou estava em sua fase mais vulnerável. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o primeiro inverno foi crítico. As sanções estavam limitando a produção de armas, os estoques de mísseis estavam diminuindo e a guerra se arrastava. Bem nesse momento, o Irã interveio. Enviou milhares de drones Shahed. Não eram apenas drones. Facilitou a transferência de tecnologia, estabeleceu uma fábrica de drones para a Rússia na região de Alabuga, no Tartaristão, e fez com que engenheiros iranianos ensinassem os russos a produzi-los. Hoje, por trás de cada drone Shahed que a Rússia fabrica internamente está o apoio do Irã. Teherã viu essa ajuda como um investimento. Se a Rússia se tornar mais forte, será minha aliada contra o Ocidente. Estará ao meu lado para me apoiar em um momento crítico. Foi um cálculo, e fazia sentido. Agora esse momento crítico chegou. O Irã está sob ataque dos Estados Unidos e de Israel. O Estreito de Hormuz está fechado. A economia está colapsando e há uma crise de liderança. O que a Rússia fez? Retirou seu pessoal de Bushehr. Ofereceu à China o acordo. Vou ocupar o lugar do Irã. Redigiu uma breve condenação na ONU e seguiu em frente. A comparação é dolorosa. O Irã forneceu à Rússia armas e tecnologia no valor de bilhões de dólares. A Rússia não enviou ao Irã sistemas de defesa aérea, nem especialistas, nem apoio militar tangível. Moscou não reembolsou nem 1% do que recebeu do Irã. E agora o Irã está aprendendo como essa dívida é calculada da maneira mais difícil. Para entender o movimento da Rússia, é preciso entender a mentalidade de Moscou. Para Putin, uma aliança não é um valor, é uma ferramenta. Uma aliança dura enquanto proporciona benefício. No momento em que o benefício desaparece, ela termina. Durante muitos anos, o Irã serviu a 3 propósitos distintos para a Rússia. Primeiro, uma cabeça de ponte contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo, um fornecedor de drones baratos. Terceiro, um canal para contornar sanções, comércio via Irã, logística através dos portos iranianos. Mas agora a dinâmica de todos os 3 objetivos mudou. No Oriente Médio, o Irã já está enfraquecendo e seu valor como cabeça de ponte de Moscou está diminuindo. A produção de drones agora está ocorrendo em solo russo. Não há mais necessidade do Irã. Quando se trata de contornar sanções, a China e a Índia oferecem mercados muito maiores. Em contraste, o colapso do Irã proporciona à Rússia um benefício claro. A redistribuição do mercado de petróleo deixa uma parte significativa para Moscou. A dependência energética da China está se deslocando para a Rússia. Na mesa de negociações, a Rússia se senta mais forte com a carta "Eu posso controlar o Irã". A Rússia poderia até usar essa influência nas negociações sobre a Ucrânia. Eu trarei o Irã para a mesa, mas em troca eu quero isso. Isso é pura política oportunista, não gerenciar a crise, mas se alimentar dela. Putin não está triste que a guerra tenha estourado. Ele está capitalizando as oportunidades que ela cria, e o Irã está pagando o preço por essas oportunidades. De acordo com fontes russas sobre a Ucrânia, Washington e Tel Aviv podem estar usando as negociações de cessar-fogo como uma cobertura para preparar uma operação terrestre. O Pentágono está aumentando rapidamente sua presença militar na região, e as forças devem chegar ao Mar Arábico até o final do cessar-fogo de 2 semanas. A Rússia está tanto monitorando essas informações quanto se preparando para uma futura escalada, mas suas preparações não visam proteger o Irã, e sim fortalecer sua própria posição caso o Irã colapse. Enquanto isso, o Irã percebeu o jogo de Putin, mas não tem poder para resistir. Está tentando estabelecer diálogo com a Arábia Saudita, oferecendo garantias diretas à China e discutindo rotas alternativas com a Índia. Mas esses são movimentos de longo prazo. No curto prazo, o sangramento não para, e a ironia mais amarga. Se o Irã não tivesse fornecido apoio de drones à Rússia na guerra da Ucrânia, talvez a Rússia não fosse tão forte hoje. Talvez a guerra na Ucrânia tivesse terminado mais cedo. Talvez o Irã não estivesse nesta posição hoje. O Irã cavou sua própria cova com suas próprias mãos. O poder que deu a Moscou agora torna possível que Moscou traia o Irã.
A Rússia retirou seu pessoal de Bushehr. Putin ofereceu o mercado do Irã à China. Moscou pensou que estava ganhando ao não fazer nada no terreno, simplesmente ganhando tempo e esperando. No curto prazo, talvez esteja ganhando, mas a longo prazo, Putin está vendendo sua própria credibilidade porque o mundo está assistindo a essa traição. A Bielorrússia está assistindo. Lukashenko hospedou armas nucleares em seu solo e permitiu que tropas russas passassem para a Ucrânia. Se sua própria crise eclodir, Moscou virá em seu auxílio? A Coreia do Norte está observando. Enviou centenas de milhares de munições e mobilizou suas tropas. Se as tensões com a Coreia do Sul aumentarem, Putin oferecerá apoio? O Cazaquistão está observando. Lembra-se de como Assad na Síria foi deixado sozinho. A resposta agora é cristalina. O entendimento de aliança de Putin se resume a uma frase: se há benefício, você é um amigo. Se surge uma crise, você está sozinho. A retórica de Moscou sobre um mundo multipolar parecia atraente. Mas na prática, havia apenas um polo, os interesses russos. E esses interesses podem se transformar em uma faca nas costas de um aliado. O Irã pagou caro por essa lição. Se não tivesse apoiado a Rússia na guerra da Ucrânia, talvez Moscou não tivesse se tornado tão forte. Talvez a guerra tivesse terminado mais cedo. Talvez o Irã não estivesse nesta posição hoje. O Irã cavou sua própria cova. O poder que deu a Moscou agora torna possível que Moscou traia o Irã. E a palavra final sobre a história vem de um oficial em Teherã, conforme relatado por uma fonte não identificada. Percebemos tarde demais que tipo de aliado Putin é. Tarde demais, porque o tempo agora está a favor de Moscou. Tarde demais, porque o equilíbrio de poder já está mudando. Tarde demais, porque novas facas russas estão a caminho. E desta vez não está claro quem será o próximo. Então, se olharmos para a situação de uma perspectiva mais ampla, como se fosse em um tabuleiro de xadrez estratégico, para entender em quem essas novas facas serão cravadas e as repercussões globais dessa traição, o que vemos? Quando olhamos para este evento não apenas na perspectiva de hoje, mas também de uma perspectiva histórica, podemos estar testemunhando uma repetição do hábito da Rússia de usar e abandonar aliados. O reflexo de Moscou é sacrificar aqueles mais próximos quando se encontra em uma situação difícil. Assim como na Síria, a Rússia evacuou o teatro sírio para deslocar as forças Wagner e unidades de elite para a frente ucraniana, deixando o regime de Assad indefeso em certas áreas. O que o Irã está vivenciando hoje é uma versão em maior escala do isolamento estratégico que Damasco experimentou anteriormente. Voltando ainda mais no tempo, há inúmeros exemplos da Segunda Guerra Mundial ou da Era da Guerra Fria, de como as grandes potências sacrificaram seus aliados como peões quando sua própria sobrevivência estava em jogo. O silêncio atual da Rússia evoca as manobras diplomáticas dos anos 1940. Para proteger minhas próprias fronteiras, posso assistir as fronteiras dos meus amigos queimarem. As poses lado a lado adotadas nas cúpulas do BRICS ou da Organização de Cooperação de Xangai, SCO, estão agora se mostrando frágeis diante de uma ameaça real de guerra. O eixo do mal formado por China, Rússia e Irã não era realmente um pacto de defesa mútua, mas sim uma ilusão de cooperação baseada em interesses temporariamente sobrepostos. A estratégia de Putin pode ser lançar o Irã contra os Estados Unidos como isca ou distração para continuar a guerra na Ucrânia. Quanto mais o Irã resistir ou mais profunda a crise se tornar, mais a atenção do Ocidente se desviará da Ucrânia. No entanto, este é um jogo de xadrez jogado às custas do Irã ser eliminado ou severamente danificado. À medida que os sistemas de guerra eletrônica, satélites e mísseis da Rússia se esgotam em suas próprias linhas de frente, cada bala dada ao Irã é vista como uma perda para Putin. No fronte econômico, a situação é um completo caos. Outro motivo pelo qual a Rússia não pode ajudar o Irã é que sua própria casa está pegando fogo. Os ataques sistemáticos da Ucrânia às refinarias de petróleo russas atingiram seriamente as receitas de petróleo da Rússia e a capacidade de produção de combustível. Enquanto a Rússia luta para encontrar combustível para seus próprios tanques, fornecer apoio econômico ou energético ao Irã tornou-se fisicamente impossível. Com as receitas de petróleo de Moscou diminuindo devido às sanções e ataques, a única coisa que pode oferecer ao Irã são mensagens de solidariedade. Ainda assim, Teherã precisa de dinheiro, combustível e armas reais. Em um cenário onde a Rússia não pode proteger suas próprias refinarias, esperar que o Irã proteja os terminais de petróleo na ilha de Karg é além de irrealista. O impacto psicológico desse abandono está criando uma desmoralização significativa e uma onda de pânico dentro da guarda revolucionária iraniana.
Oficiais iranianos, alimentados por anos com propaganda sobre a Grande Aliança Eurasiática e o bloco Rússia-China-Irã, agora veem a ameaça de mísseis americanos se aproximando quando olham para o céu, não aviões russos. Para aqueles que se lembram da Rússia desempenhando um cenário semelhante na Síria, retirando as forças Wagner e enfraquecendo Assad, este não é um filme novo. A traição dos aliados não é uma exceção na política externa russa, mas um hábito. A Rússia, que deixou a Armênia sozinha contra o Azerbaijão e retirou Wagner da Síria, agora está tentando salvar sua própria pele jogando o Irã para os americanos. Combinado com a quebra logística no Mar Cáspio, a ação da Rússia está destruindo a profundidade estratégica do Irã. O ataque da Ucrânia a navios russos no Mar Cáspio mostrou que nem mesmo o quintal de Moscou é mais seguro. Esta situação também destruiu as esperanças do Irã de uma possível assistência secreta da Rússia. O Mar Cáspio não é mais uma rota comercial, mas um campo de caça para drones ucranianos. Como a Rússia pode ser um escudo para o Irã quando é incapaz de proteger seus próprios navios? Esta pergunta é a mais assustadora ecoando nas salas de estratégia de Teherã. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.